enfim, ele também fala um pouquinho sobre as virtudes, né? Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto, mas a virtude da sabedoria é aquela que faz com que a gente saiba escolher entre o certo e o errado. E a pessoa racional e uma pessoa inteligente, ela sempre escolheria o certo e a maior felicidade geral. Agora eu vou falar um pouquinho da teoria das almas. Eu espero que eu consiga não me alongar muito, porque é um conteúdo bem extenso, mas enfim. A primeira alma é a alma racional. A alma racional é aquela que está no maior nível, no maior grau de conhecimento, é uma alma superior. Ele classifica realmente como inferior, mediana e superior. E a alma superior é a alma racional, que seria a alma dos filósofos, por exemplo, e de todos aqueles que buscam sair dessa vida prazerosa, momentânea, né? E buscar um conhecimento a mais. Então, a gente tem uma virtude relacionada e a gente tem um vício relacionado. A virtude relacionada é aquela que eles devem buscar e o vício relacionado é aqueles que eles têm que lutar contra. A virtude associada à alma racional é a sabedoria e a função dela é a busca pela verdade, é a busca pelo conhecimento. Então, é a sabedoria, aquela noção, como eu expliquei antes, entre escolher o certo e o errado e escolher sempre o certo, escolher o bem, escolher a felicidade. O vício relacionado é o orgulho e a preguiça. Porque muitas vezes essas pessoas que têm um conhecimento mais evoluído, né, de acordo com Platão, eles têm preguiça de buscar mais. E eles também têm um orgulho, eles acham que eles já sabem de tudo e eles não precisam aprender mais nada. Então eles precisam lutar contra esses vícios para poder atingir aquela sabedoria, aquela virtude. A segunda alma que Platão nos classifica é a alma irascível ou colérica. Colérica, daquele sentido de cólera mesmo, de raiva. Bom, essa alma, a função dela seria a busca pela salvação própria, como se fosse isso. Autodefesa é a função dela. Então, seriam os guerreiros, esse tipo de coisa. A virtude relacionada a eles seriam a coragem, porque eles são realmente corajosos para poder lutar pelos seus ideais. Então, são aquelas pessoas que vão lutar pelos seus ideais, mas eles não estão buscando verdadeiramente a razão, porque eles também estão querendo defender o próprio corpo, os próprios ideais, mas o próprio corpo, é a autodefesa que é a função verdadeira deles. E o vício relacionado é a raiva e a inveja, realmente muito raivosos, né? Porque eles vão fazer de tudo para lutar por aquilo que eles acreditam, por aquilo que eles têm. Então, aquela raiva exacerbada vai acontecer. E a inveja também, porque o outro não pode ter poder, porque eu tenho que ter poder, porque eu tenho que ser o principal. Eu tenho que ser o mais poderoso. No momento que o outro tem, eu sinto inveja daquilo. Então, os coléricos, né? Desculpa. A alma colérica ou a alma irascível, ela traz essas características. Eles têm que lutar contra esses vícios da inveja, da raiva e têm que buscar cada vez mais essa coragem. E a terceira e última alma, mas não menos importante, é uma concupiscente, ou apetitosa. Concupiscência é a tendência ao mal, tendência ao pecado. O homem, ele tem naturalmente essa tendência a buscar o mal, a agir de forma má, tá? Só que nessa questão aqui é mais em relação ao pecado, porque não existia pecado naquela época, né? Ele não classificava dessa forma, mas buscar aquela coisa dos prazeres terrenos, dos prazeres momentâneos. Então essa que é a alma concupiscente. A função dela é a sobrevivência básica, é um instinto básico, ele vai seguir totalmente os instintos dele. Então se for pra comer, vai comer, se for pra dormir, vai dormir, se for pra beber água, vai beber água, se for pra fazer coisas canais, ele vai fazer coisas canais, esse tipo de coisa. Então, é realmente esses instintos básicos, sabe? Essa busca básica, não vai buscar a razão de jeito nenhum. É isso, entendeu? É aquela coisa realmente bem básica zona. A virtude relacionada é a temperança, porque eles vão ter que... A temperança é saber realmente temperar, sabe? Quando a gente bota sal, se tá muito sal, tá salgado, e se tá com pouco sal, tá insosso. A gente tem que saber temperar. Então, eles têm que saber agir da medida certa, eles têm que saber escolher quando que eles vão podem, né, seguir esses prazeres, né, essas coisas carnais, essas coisas momentâneas, e quando que eles buscam a razão. Então, as pessoas que possuem essa alma, elas têm que saber temperar. E já o vício relacionado é a gula, luxúria e ganância.
Gula, porque gula e ganância, né? Porque eles querem cada vez mais e eles querem cada vez mais pra si. E a luxúria, que é realmente relacionada a esses prazeres, sabe? Que vive pelas coisas assim momentâneas, né? Carnais e não busca saber mais, não busca o conhecimento, não busca uma razão verdadeira. Platão, ele também divide, né, essas almas assim como se fossem partes do corpo. Então a alma racional é o cérebro, a alma colérica ou irascível é o abdômen, não, é o tórax, desculpa, é o tórax, e a alma concupiscente ou apetitosa é o abdômen. Então, cabeça racional, tórax irascível ou colérica e abdômen assim para baixo é a concupiscente ou apetitosa. Mais pra frente vocês vão aprender um pouquinho sobre política platônica, daí vocês vão entender um pouco da divisão política para Platão, mas é muito baseado nessa teoria das almas. E Platão é muito importante porque ele é trazido de volta lá na época de Santo Agostinho, na Patrística, então ele é realmente muito importante, tem muita influência de Platão nessa filosofia cristã. E também um pouquinho mais pra frente, outros filósofos vão trazendo ao longo dos anos. Então é muito importante que essa base de Platão seja bem sólida pra vocês. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações. E comentem aqui embaixo, comentem comigo, debatam um pouquinho comigo sobre Platão e as ideias dele. Fiquem ligados para mais um vídeo, né, na próxima semana. E é isso. Tchau, gente!